É isso. É que tem que dar uma pausinha, porque se precisar ele corta de perguntas. Peraí, vamos de novo, peraí. Qual que foi a pergunta que você fez? Gabi, então por que as leitoras... Não, eu tô sempre começando com Gabi. Gabi, vai ficar um surto no final. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo de Editor. Aqui você fica sabendo um pouquinho dos bastidores da Planeta pela visão do nosso time editorial. Hoje a gente vai conversar com a Gabriela Mendes Abal, nossa editora de romances. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento Feitiço d'Água, de Florência Bonelli. Gabi, conta um pouquinho pra gente do livro e quem é Florência Bonelli? A Florência Bonelli é uma autora argentina que vendeu mais de 3 milhões e 500 mil exemplares ao redor do mundo. Então a gente está muito feliz de trazer o novo lançamento dela, que está sendo lançado simultaneamente em todos os países da América Latina e na Espanha, agora em abril. E o Feitiço d'Água, ele conta a história da Brenda e do Diego e do amor deles. A Brenda, ela é astróloga e o Diego, ele é um astro do rock. E eles se apaixonam desde criancinhas, mas várias coisas acontecem que impedem que eles fiquem juntos. Então a gente vai acompanhando como que esse amor que está escrito nas estrelas, ele vai conseguir ou não ficar, ter o final feliz. Uma história de amor com astrologia não tem como dar errado. Exato. E tem dois astros, né? O astro de rock e a astróloga. Então, a Florência Bonelli tem uma coisa bem parecida com a história da Brenda, né? A Brenda começa também a vida dela estudando ciências econômicas, que foi a mesma coisa que a Florência fez. E ela acaba percebendo que aquilo não é o que ela quer para a vida dela, do mesmo jeito que a Florência também percebeu quando ela tinha... acho que uns 20 e poucos anos, e aí ela decidiu se dedicar inteiramente à escrita. No livro a gente acompanha como a Brenda percebe que ela não quer mais aquilo para a vida dela e que ela quer realmente se conhecer e conhecer o lugar dela no mundo, né? É bem legal quando eles colocam um pedacinho dele, né? Sim, quem é fã já vai acompanhando. Sim. E Gabi, como você explica o sucesso dela em tantos países? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão para qualquer editor, mas eu acho que a Florência... Eu diria que o segredo dela tá em justamente não falar só dos romances, dos relacionamentos que as personagens principais têm com os mocinhos, né? Mas também falar da mulher e de como que a mulher se insere no mundo. Então a gente tem, no caso do Feitiço d'Água, a gente tem a Brenda tentando se descobrir e tentando se conhecer, né? Então essa coisa da astrologia... Além de simplesmente ser aquela coisa de no horóscopo hoje tá falando que eu tenho que usar verde, é mais uma questão de quem eu sou e como eu vou conseguir me conhecer e como que isso vai me ajudar a me inserir no mundo, né? Então eu diria que a Florência, além dela escrever esses romances, os romances românticos, né, esses relacionamentos entre os personagens principais, ela consegue também descrever esses dilemas da mulher moderna, enfim, tudo sem deixar de falar das coisas boas também, né? Então, eu acho que ela é uma autora que consegue falar muito com a leitora mesmo, muito proximamente, e isso é o tipo de coisa que faz a diferença mesmo. E Gabi, como a autora chegou aqui no Brasil? Ela chegou primeiro em 2018 com esse livro aqui, né, O que Dizem Seus Olhos, que também fala sobre uma mulher que tá tentando se encontrar no mundo. Nesse caso, a Francesca acaba indo para Genebra, na Suíça. Depois ela vai passar ali pelo Oriente Médio em busca de um amor que ela perdeu, mas talvez não tenha perdido tanto assim. Então eles têm essa coisa em comum, né, realmente. Esse livro e o Feitiço d'Água, eles falam muito desse amor reencontrado, né, de se encontrar também. Então eu acho que quem gostou do Que Dizem Seus Olhos vai adorar o Feitiço d'Água. Uma coisa que eu acho muito legal da Florência é que você viaja para outros lugares, né? Que você não tá habituado a viajar nos livros, por exemplo. Exato. O Feitiço d'Água acontece na Argentina, né? Isso. E aí, O que Dizem Seus Olhos, então você disse que se passa em 2 lugares? Isso, na Suíça e no Oriente Médio também. Bem interessante. Então, além do romance, você ainda consegue viajar um pouquinho nos livros, né? E é muito interessante, porque a gente tá tão acostumado a ler coisas dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim... E aí você vê um romance tão legal se passando aqui nos nossos vizinhos, Era você falar aqui do lado. Ficou empolgado, você faz o quê? Compra uma passagem pra Argentina. Esse tipo de ambientação, ainda mais um livro desses, ele faz toda a diferença. Então, isso também que você falou de viajar e tal, é realmente viajar pra um lugar novo, porque a gente não tá acostumado com isso na literatura, né? E nem na televisão, né? A gente vê tanto filme em Hollywood, Los Angeles, Nova York. Então, é bem legal ver os nossos irmãos aí. Gabi, você falou um pouquinho dos elementos, assim, de astrologia que aparecem no livro, mas conta mais pra gente. Como que a astrologia faz parte dessa história?
Olha, eu contaria a astrologia como um personagem, de tanto que faz parte, assim, né? Então a Brenda, como eu falei, ela começa a história estudando. Na verdade, o livro começa já com ela pequenininha, ela lembrando dela pequenininha e tal. Então a gente acompanha essas escolhas dela, né? Até ela chegar na faculdade de Ciências Econômicas e até o momento em que ela percebe que aquilo ali não é o que ela quer. E ela percebe isso com a ajuda de uma amiga que apresenta para ela a astrologia como uma maneira de autoconhecimento. Então, a partir daquele momento, até ela virar astróloga, etc., ela vai analisando a vida dela e o mundo dela com base na astrologia. Então, em vários momentos durante o livro, ela fala, por exemplo, o Diego está agindo assim porque ele é de Virgem, o Diego, né? Então, ele está assim porque ele realmente é da natureza dele. E eu, que sou pisciana, estou agindo assim por causa disso. Então, é bem interessante, assim, para quem gosta de astrologia, ver como que isso é aplicável na vida real, mesmo sendo uma vida fictícia. Ela vai embora da Argentina, né, e vai morar em Madrid para ser astróloga e volta com toda essa bagagem. Então, é bem interessante mesmo. Conta pra gente por que as leitoras de romance têm que ler esse livro. Eu acho que, primeiramente, é um romance muito bom. Então, bem simples, assim. E eu gosto muito de como ela fala de um jeito bem real, assim, né? Então, o Diego não é aquele mocinho sem nenhum defeito, ele realmente tem várias questões. A própria Brenda também tem várias questões. Então, eu acho que ele é muito real nesse sentido, né? De mostrar como que um amor, mesmo que ele não seja perfeito, né? Apesar de ser um livro que fala de destino, de estar escrito nas estrelas, enfim, não é um relacionamento perfeito, mas que mesmo assim você torce até o fim para que eles fiquem juntos, né? E outra coisa interessante que eu particularmente gosto muito desse livro é que ele começa meio que pelo final, né? Então, o livro já começa com a Brenda na Espanha, voltando para a Argentina por um motivo, e ela já não fala mais com o Diego. Então, a gente lê essa sinopse falando que eles são um grande amor da vida um do outro, a gente tem que entender por que não deu certo e se vai ser possível dar certo de novo. Então, é bem interessante, assim, a gente fica meio que preso ali, torcendo pra ver se dá certo, né? E, enfim, acho que pelo meu sorriso dá pra ver que talvez dê, mas... Bom, e conta um pouquinho sobre o processo de produção, se tem uma história diferente. Esse livro foi bem diferente mesmo, porque a gente tinha que lançar ele simultaneamente. Então, eu não sei se vocês sabem, você com certeza sabe, mas a Planeta é uma empresa espanhola, uma editora espanhola, então está presente em praticamente todos os países da América Latina e na Espanha. Nós somos os únicos, basicamente, que temos que traduzir um livro, né? Então a gente tinha que lançar ao mesmo tempo esse livro e foi bem desafiador, assim, porque a gente estava um pouquinho atrás, porque a gente tinha que colocar na tradução. Exato, sim. Colocar na nossa língua. Então, ele é um livro bem extenso, né? Bem grande, então foi bem interessante, assim, ter esse desafio de lançar ao mesmo tempo. E a gente conseguiu, e foi muito bom. Então é uma vitória ver ele ali bonitão e tal. E foi bem legal por causa disso, né? E além de, claro, a importância do livro pra Florência, né? Que ela falou, enfim, que é um livro muito importante pra ela. E também para as fãs que pedem bastante aqui novos lançamentos dela. Então é muito gratificante poder conseguir cumprir esse prazo, né? Cumprir esse projeto tão bacana que é de lançar simultaneamente e de chegar bonitão nas livrarias e nas casas das leitoras. Bom, tem aquele famoso, quem gostou de vai amar, preenche aqui pra mim. Que eu acho que quem gostou de Maria Duenhas, primeiramente, vai amar a Florência Bonelli, assim. Eu diria que a Florência escreve como se a Maria Duenhas fosse da Essência, talvez. Amei! Não sei. E eu gosto bastante das duas autoras, eu acho que tem ali uma interseção, apesar da Florência ser bem mais puxada pro romance romântico mesmo, né? Falando aqui do Essência, eu diria que quem gostou também do Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory, também vai gostar. Quem gostou do Docilar, do Doce Queda também, que tem essa coisa do romance dramático. Se vocês me permitirem falar da concorrência, eu diria que... Produção, pode? Eu diria que a Colleen Hoover, dos livros da Colleen Hoover, realmente são bem parecidos com esses da Florência e eu recomendo. Uma coisa assim mais pro coração, Exato. mais dramático. Quem gostou da Colleen Hoover, que eu sei que muita gente gosta, vai gostar da Florência, com certeza. Esse foi mais um episódio de Papo de Editor. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Muito obrigada, Gabi, por participar. Eu que agradeço. E até mais. Ai, peraí. Coçou.
Pronto, agora tudo certo. Não pode falar por quê? Você falou que usou o conta pra gente. Conta pra gente. Conta pra gente, é ótimo. Tá. É que vai ser conta pra gente por quê, você sabe. Vai, Vitor, vai lá. Mas vamos lá.